Então, boa noite a todos. Eu acabei de dizer que vamos estudar hoje Atos capítulo 12, e quando estávamos fazendo nossa introdução ao livro, embora esse livro tenha o nome Atos dos Apóstolos, boa noite, Wellington, e são 12 apóstolos, de uma certa forma, o livro fala basicamente apenas de dois apóstolos. Todo mundo lembra quem são, né? O primeiro Paulo e Pedro. só que Pedro e Paulo. Começa com Pedro e Pedro, termina Paulo, com Paulo. Paulo. E então, quando nós dividimos o livro assim, Pedro é quem mais aparece no capítulo de 1 a 12, e quando entramos no capítulo 13, de 13 em diante, é praticamente o livro de Paulo. Embora Paulo, até com outro nome, Saulo, ele aparece pela primeira vez no capítulo 9, Eu tenho né? meu irmão chamado Saulo. Então, Meu irmão mais velho dos homens é chamado Saulo. tá, Paulo e Saulo, tem os dois. É, mas agora no capítulo 12, Pedro vai aparecer outra vez, né? Então vamos ver Pedro aqui no final desta primeira parte. Vamos orar para iniciar. É, Fátima poderia fazer esta oração? Um minutinho. Wellington quer falar? Não, pensei que ia fazer a oração. Boa É, noite. eu vou, Vamos lá. se sua internet permite, eu vou guardar você para os pedidos e agradecimentos. Pode ser? Que, pelo que eu sei, Daniel não vai conseguir estar com a gente hoje. Não Fazer sei se é falta. verdade. Parece que ele está fazendo um curso, alguma coisa. Então pode orar, Ah, Fátima. ele tá fazendo um curso mesmo, que a Sônia falou. É, É bom, tá se preparando, né? isto. Você pode fazer a oração, irmã? Posso. Não sei muito orar, não, vou orar o que eu sei. Senhor, meu Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Resgatador. Em tua presença estamos, Senhor, para te agradecer, para te louvar, para te pedir e aprender de ti, da tua vontade, Senhor. Senhor, prepara todos aqueles que estão na dianteira para nos dirigir e nós para aprender. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço desde já, meu Senhor. Amém. Amém. Então, vamos abrir nossas Bíblias. Atos, capítulo 12. E vamos iniciar do capítulo 1 ao 19. Patrícia, pode fazer a leitura? Posso sim, irmão. Uhum. Capítulo 12, do 1 ao 19? Por favor. Tá. Leiamos. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda
e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas eles, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Obrigado. Então, eu ia dizer que quando nós terminamos no capítulo 11, a igreja em Antioquia estava enviando dinheiro para ajudar os irmãos na Judeia que estavam passando por uma fome. E lembra que foi Barnabé e Saulo que estavam levando esse dinheiro. Então, quando entramos no capítulo 12, mudamos em termos de geografia, né? Saímos de Antioquia e estamos em Jerusalém. E aí o foco é o rei Herodes e a perseguição. E eu não sei exatamente, mas na sua folha diz que provavelmente aqui é do ano 44 depois de Cristo, mais ou menos na história. Tá? E Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, e viu que os judeus se agradaram com esse ato. Então, o que ele fez? Se foi bom matar um dos apóstolos, Mandou matar o El Pedro. Prendeu ele Pedro. prendeu Pedro e pretendia matar Pedro também, né? Esse foi o plano de Herodes. Ele só estava esperando passar aquela festa dos pães sem fermento. Aí, olha como Pedro, um apóstolo, estava sendo guardado. Né, Wellington? 16 soldados para guardar um só homem. E eu sublinhei na minha Bíblia, no versículo 5, Pedro está lá na prisão, mas a igreja estava orando a Deus a favor de Pedro. E aqui na NBI usa a palavra orava intensamente. Quem tem outra palavra em vez de intensamente? Eu orava continuamente a Deus. Continuamente. Muito bem. Alguém tem outra? Incessantemente. Incessantemente. Então, orando, 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 orando. E será que Deus escuta nossas orações? Deus atende nossas orações? Com certeza. Sim, com certeza. Então, o anjo foi lá, né, acordou Pedro, tirou Pedro da cela, está levando Pedro lá para fora. E eu achei interessante que Pedro nem entendia, né? Acho que ele imaginou que estivesse dormindo. Que às vezes tem
não tem sonho da gente que parece que é real. E aí, então, só quando chegaram lá na rua, e que o anjo deixou Pedro, diz além do versículo 11, que Pedro caiu em si e reconheceu que estava, de fato, livre. Outra coisa interessante, no versículo 12, aparece alguém que vamos ver mais lá na frente, porque tem a irmã Maria, e a igreja está reunida na casa dela. Já percebemos que ela deve ter uma boa situação, tem uma casa para reunir, acomodar os irmãos. E ela é mãe de quem? Essa Maria. Marcos. Isso, mãe de João Marcos. E esse João Marcos é quem vai numa viagem missionária com Paulo, e ele vai acabar escrevendo um dos 4 evangelhos, né? Não temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, é esse Marcos aqui que vai ser o autor de Marcos. E entre os 4 evangelhos, só 2 autores andaram com Jesus, Mateus e João. Lucas e Marcos se tornaram seguidores de Jesus, mas depois, provavelmente depois da morte de Jesus. Não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, mas você pode ver aqui que Marcos está no miolo das coisas ali, né? Se reunindo com os irmãos, escutando os irmãos, ouvindo as histórias, né, sobre Jesus. Então, Pedro chega lá, bate na porta. Enquanto a Patrícia estava lendo, achei que aqui parece uma piada, não parece? E essa serva pode, ela chega, vê que é Pedro, o que ela esquece de fazer? Algo um pouquinho importante. Abrí a porta. Ele esqueceu de abrir a porta, né? Deixou Pedro lá fora, né? Pedro chegou e ele está lá fora, e então ela foi lá dentro, falou para todo mundo: Pedro está aqui, Pedro está na porta. Então todo mundo falou: Amém, Deus atendeu nossas orações, que bom, nós sabíamos que ele ia chegar aqui. Eu não sei se vocês conhecem a história. Eu creio que não é uma história real. Eu creio que alguém inventou a história. Mas o jeito que eu escutei a história é assim, que certo lugar lá do interior, onde as pessoas dependiam das plantações para sua sobrevivência, havia a igreja lá, e todos os irmãos indo para a igreja para orar a Deus, para pedir a Deus para enviar chuvas, né? Por favor, Senhor, envia chuvas para ajudar a gente, que sem chuva não vamos conseguir comer esse ano. Então, estavam lá orando, a chuva começou a cair, e uma irmãzinha pegou o guarda-chuva e voltou para casa. Mas os outros irmãos tiveram que esperar, porque ninguém levou guarda-chuva. Somente uma irmãzinha. Teve Né? fé e acreditou. Então, aqui parece ser a mesma coisa, né, Esther? Sim. Que estão orando a favor de Pedro, orando intensamente, né? Continuamente. Mas quando Pedro aparece, o que falaram? Onde está? Está no... Cadê? Está no 15, né? Deve ser o anjo de Pedro. Pensaram que Pedro já estivesse morto, apesar de suas orações. Mas Pedro chegou lá, contou tudo para eles. E tem outra coisa, não sei se vocês já conhecem bem. O que Pedro disse no final do 17? Contem tudo isto a quem? A Tiago e as irmãs.
Tiago e os irmãos. Mas quando olhamos lá em cima, no versículo 2, mataram Tiago. Herodes mandou matar Tiago. E esse Tiago, quem é? Irmão de Jesus? Sim, ele aparece lá nos evangelhos, fala de Maria e os irmãos de Jesus, um deles com o nome de Tiago, até outro com o nome de Judas, e esses dois mais tarde se tornam autores de duas cartas no Novo Testamento, né? Temos a carta de Tiago, a carta de Judas, e nós vamos ver Tiago aqui em Atos, na igreja em Jerusalém, que ele se torna um dos presbíteros da igreja, e ele vai aparecer especialmente no capítulo 15, onde as pessoas vão a Jerusalém, a igreja em Jerusalém vai ter uma grande reunião, mais uma vez, para falar sobre o assunto dos gentios. Então, Tiago já tem uma certa posição ali na igreja, então Pedro diz, conta para Tiago e os irmãos. Outra coisa também interessante, que nos ajuda quando chegamos em Atos capítulo 16, lembram lá o carcereiro, que quando vem o terremoto e as portas da cela se abrem, qual é o primeiro pensamento do carcereiro? Alguém lembra? Ele pensou em Matar, né? se matar, se suicidar. Sabe por quê? A resposta está aqui, no versículo 18 e 19. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando Pedro, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que todos fossem executados. Né? Que coisa forte, né? Então, o carcereiro naquela época, ele tinha que realmente zelar e manter o preso ali, senão ele mesmo poderia perder a sua vida, sua própria vida. Alguém, alguma pergunta, alguma observação aqui? Senão eu tenho uma pergunta. Esther, uma pergunta? Comentário? Não? Mais alguém? Então, na sua folha tem uma pergunta que eu queria fazer. Diz aqui no finalzinho dessa parte: por que Deus salvou Pedro e permitiu que Tiago morresse? Não sei se você já parou para pensar sobre essas coisas. A minha esposa gosta de pensar. E ela está sempre me fazendo perguntas difíceis. Perguntas que eu não sei responder. Eu quero saber o que ela pensou sobre isso. O que ela pensou? Geralmente, quando ela vê essas coisas, ela me pergunta e eu tenho que ter a resposta. E o que eu falo, Deise? Eu falo, quem sou eu? Não sou Deus para saber o que Deus pensa, né? Eu acho que é o propósito de Deus, né? Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Então, eu acho que quando Ele fez, né? Eu acho que é o propósito que cada um tem, né? De Deus. Certamente existem coisas além da nossa compreensão, né? Pode falar, Wellington. Às vezes as mortes são necessárias porque unem também a igreja, né? Essas coisas que acontecem também deixam a congregação mais unida. Tá bem. Eu sei que eu estava ouvindo alguém falando sobre sofrimento no mundo e até as pessoas que não acreditam em Deus, né? Se falam que são ateus, às vezes falam, mas como é que Deus pode ser bom e permitir essas coisas? Né? Mas a pessoa que estava ouvindo disse que, bom, poderia existir um mundo sem sofrimento, mas não seria esse mundo que a gente conhece.
E se existisse um mundo sem sofrimento, seria um mundo onde as pessoas não podem escolher, não teriam opções, né? Ninguém poderia bater em ninguém, né? Ou xingar ninguém. De repente seria bom, mas seria um robô, né? Seria uma pessoa sem sentimento, porque se eu não posso, só posso fazer o bem, na realidade, eu não tenho escolha. Eu deixo de ser um ser livre. Liga seu microfone, Fátima, se você quer falar. Não, eu quero só perguntar, saber se é real, como eu penso. Que quando Deus fez o mundo, ele preparou Adão e Eva, eles viviam sem pecado, né? Eu acho que Sim. eles cometeram o pecado, aí o pecado fez o sofrimento que a gente tem até hoje, que vamos levar para o resto da vida, né? Sem dúvida, o sofrimento, ao meu ver, Começou, começa com veio o por ali. pecado. O Começou por pecado ali. Eu acho é que raiz penso assim. de quase tudo. Sim, Patrícia? E a palavra de Deus também diz, né, que no mundo teremos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu e nós também, É. né? Outra coisa também, quando eu penso sobre Tiago, aqui certamente Tiago, irmão de João, foi fiel até a morte, né? Sofreu a morte, mas foi recebido na glória, na casa do Pai. Então, até quarta-feira, estamos estudando Apocalipse com um grupo de irmãos, e quando chegamos em Apocalipse capítulo 6, tem uma cena das almas lá no céu com o Pai, também questionando o Pai, né? Até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o nosso sangue? Nós que já morremos, já estamos aqui. E a resposta de Deus é: bom, eu vou fazer justiça, só não vai ser hoje. Ainda mais pessoas vão de morrer antes desse dia chegar. Mas Deus é um Deus justo e um dia Ele vai fazer justiça. Mas quem está em Cristo, na realidade, não precisamos temer a morte, porque quem está em Cristo vive para sempre, ou aqui, ou com Ele, e lá, a vida com Ele é a vida eterna. Se os irmãos oraram continuamente, sem cessar, a vida eterna é a vida que nunca acaba. Então, ele permitiu a morte do Tiago para a gente ter ânimo hoje, para permanecer firme. Sem dúvida, aqui é uma coisa também que eu gosto quando eu leio a Bíblia, que a Bíblia mostra as coisas boas e as coisas ruins. Não vamos achar que, porque nós somos de Deus, que tudo vai ser um mar de rosas. Até Cristo foi para a cruz, né? Nem o Filho de Deus foi poupado do sofrimento e da morte. Vamos prosseguir, então? E não Oi? tinha pecado. E não tinha pecado, né? Isso, Mas ele nunca sofreu. pecou, porque algumas pessoas falam, fulano teve esse problema porque fulano fez algo errado, Deus está punindo fulano. Mas não foi o caso de Jesus, né? Deus não estava punindo Jesus. Oh, Ele estava pensando em nós. Isso. Tiago ele era o primeiro apóstolo, sim. Jesus achou Tiago, depois foi João, ele foi para irmão. Bom, ali, eu não sei se a Bíblia fala a ordem que foram chamados, mas certamente na Bíblia seriam um dos primeiros a aparecer. Que até tem uma passagem que diz que Jesus passou uma noite inteira orando antes de escolher os 12. Penso que pegou os 12 mais ou menos de uma vez só, mas não sei se na minha cabeça, de repente, não foi bem assim, né? Uma boa pergunta. Olha, Eu estava pensando depois do batismo de Jesus. sim, não foi depois. Segundo ele foi o Tiago, e ele foi para irmão João, mais chamado de Jesus.
Aí, vamos pesquisar mais, olha, a gente fala depois. Ludmila, poderia ler o restante do capítulo? A Até minha é um pouquinho diferente, não tem sem problema. problema, não. Nós temos aqui várias traduções. A minha é igual à da Patrícia, mas já a Bíblia da Esther eu sei que é diferente. Herodes tinha uma rixa com os habitantes de Tiro e Sidônia. Estes entraram em acordo entre si e se apresentaram a ele, depois de conquistarem as graças de Blasto, o camareiro real. Pediram para fazer as pazes, pois a região deles recebia alimentos do território do rei. No dia marcado, Herodes, vestido com o traje real, sentou-se na tribuna e proferiu então seu discurso. O povo começou a aclamar. Esta voz é de um Deus, não de um homem. Mas imediatamente o anjo do Senhor feriu Herodes, porque não deu a Deus a devida honra. E Herodes expirou, carcomido pelos vermes. A palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Tendo concluído seu ministério, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Obrigado. Então, acabamos de falar sobre o Deus justo. Às vezes, aos nossos olhos, a justiça de Deus demora, não é? Às vezes, como lá em Apocalipse, falaram, até quando? Né? Quando o Senhor vai agir? Nesse caso, Herodes, que no início desse capítulo foi responsável pela morte de Tiago, até pela vontade dele, ele teria também tirado a vida de Pedro, mas aqui houve uma situação ali com o povo de Tiro e Sidom, e no dia dessa decisão, Herodes chegou lá, né, com suas trajes reais, ele está lá e o povo querendo receber um julgamento que favorecia eles. Qual foi o grito do povo quando Herodes falou? Escreve uma palavra de Deus, não é de homem, né? Isso, a voz de Deus e não de homem. Aí, então, rapidamente, Herodes disse, parem aí, que eu não sou Deus. Eu sou apenas o rei. Vocês não precisam falar nada assim. Ele ficou bem quietinho e recebeu a glória para ele. Isso. Tudo indica, né, Esther, que ele encheu o peito, né, achou bonito. E sim, podem aplaudir ainda mais ainda, né? Estou gostando. E porque ele não deu a glória a Deus, ele morreu na mesma hora. Então, imagina, né? A nossa população no planeta Terra. Tem muita gente aqui, né? Vários bilhões de pessoas. Qual seria o número de pessoas na Terra se todos os orgulhosos, os vaidosos, os arrogantes fossem mortos na hora? De repente, alguns de nós também já tivemos momentos assim, né? De achar que fizemos algo demais, né? Que sabemos mais, que somos mais. Espero que não. Mas foi o que aconteceu com Herodes e certamente é uma grande alerta, né? Para todos nós. Até a Bíblia fala várias vezes, né? Que Deus se agrada dos humildes, né? O orgulho é um dos maiores pecados, até talvez um pecado, qual seria a palavra? Bola mestre, né? Um pecado que é a raiz de outros pecados, que gera outros pecados. E a humildade é necessário, né, para buscar a Deus. Até uma vez estava fazendo estudo sobre humildade, eu vi que humildade, para nós que somos seres humanos, tem tudo a ver com a verdade.
né? Que quem sou eu? Até comparado com vocês, né? Vocês têm vários talentos que eu não tenho. Quem sou eu para me orgulhar? E quando nós nos comparamos com Deus, então, né? Temos que ser humildes. Ser humilde é conhecer a verdade, né? Eu sou um ser humano com alguns talentos, com algumas capacidades, mas preciso de Deus e preciso de amigos, de outras pessoas, né? E quando chegamos no versículo 24, mais uma vez temos aquele versículo flash, né? Que de vez em quando aparece em Atos, né? Parece que paramos nossa programação para dizer a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. E aí continua com a história que foi o final do capítulo 11, Barnabé e Saulo saindo de Jerusalém, depois de levar o dinheiro para lá, voltando para Antioquia e levando quem? Quando Barnabé e Saulo voltam para Antioquia, levaram Marcos. isso, João Marcos, o filho de Maria, que ele vai aparecer no capítulo 13. Então, capítulo 11, estávamos em Antioquia. No capítulo 13, vamos estar em Antioquia outra vez. Rony levantou a mão? Não? Tá bom. Alguém mais quer falar sobre Herodes? Temos duas passagens aqui na nossa folha. Deixa eu ver, Daisy, você poderia ler Romanos 11, do 33 ao 36. Depois eu vou pedir a Flávia para ler Romanos 12 e 19. Tá bom? Duas passagens em Romanos. Romanos 11. Aqui, eu sei que a Holly lembra da nossa aula quando falamos sobre doxologia. Né? Doxologia é um louvor. Então, aqui temos uma doxologia no final de Romanos 11. Pode ler desde 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Então, devemos dar toda a honra e toda a glória àquele, né? Ele é o chefe. Até aqui, Paulo faz três perguntas que são interessantes, não é? A primeira pergunta: quem conhece a mente do Senhor? A segunda pergunta: quem já deu algum conselho a Deus? E a terceira: quem já vou mudar a pergunta assim. Quando foi que Deus chegou e falou, estou duro, me empresta uma grana? É? Então, tudo que temos vem de Deus. Né? Os bens vêm de Deus, o conhecimento vem de Deus. Então, toda honra e glória a Deus. Capítulo 12 e 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, nós jamais devemos nos vingar. Mas nós, quando pensamos, né, que houve uma injustiça, o que nós devemos fazer? Deixar tudo
nas mãos de Deus, né? Até lembrar que nós também já fizemos coisas erradas, procurar perdoar o nosso próximo, mas se alguém precisa fazer a justiça, ninguém melhor do que Deus. Que até também já estudando um pouco sobre essa parte de querer a justiça, né? Que alguém me fez algum mal e eu devo devolver. O problema é que geralmente a pessoa devolve com uma punição maior, né? Por exemplo, ele fura um olho meu, eu vou deixar ele cego, né? Ou também nós podemos achar que o culpado foi mas na realidade o culpado foi outra pessoa, que nós não temos conhecimento total. Ou que uma pessoa fez uma coisa intencionalmente quando foi sem querer, né? Existem tantas coisas erradas, né, com o julgamento humano. Pode falar, Flávio. Não, sempre quando fala de vingança, eu lembro do Salmo 37, que ele fala: não tem inveja dos maus feitores, nem se indigne com as pessoas que fazem mal, alguma coisa assim. Aham, Porque já vai passar um tempo e eles já não mais existirão. Porque isso. todos serão desarraigados da terra. Aham, É a promessa. tem também o Salmo, esqueci se é o 71 ou 73, acho que é o 73, que fala que o autor ficava com inveja dos ricos que têm tudo e não seguem a Deus, mas quando ele entrou no santuário e pensou sobre o seu fim, aí ele mudou de ideia. Deixa eu ver aqui. É, é o Salmo 73. Fala também sobre essa parte. É, e agora que eu vi que nós temos uma parte do capítulo 13 para nosso esboço hoje. Vamos ler mais, então? É, Esther, poderia ler aqui do 1 ao 12? Sim. Deixa eu voltar para lá que eu estou em Romanos ainda. Isso, eu também não estou em Atos, estou procurando. Até o 12, né? Do 1 ao 12, isto. Havia na igreja de Antioquia profeta e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio e Herodes, e o tetrarca e o Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviando pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga judaica. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Barjeus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo,
diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com as doutrinas do Senhor. Glória a Deus que ele creu. Glória a Deus, né? Aí a gente vê mais uma vez o que temos visto em outros capítulos, o propósito, o objetivo dos milagres, né? Esse milagre que até, de uma certa forma, foi algo prejudicial, né? Que o homem ficou cego, só que foi uma cegueira temporária, mas serviu para abrir os olhos de outras pessoas, né? Quando o poder de Deus se manifesta, serve para mostrar que Deus está ali, que Deus está presente. Então, o milagre que dá a autoridade àquele que está realizando o milagre, que também é aquele que está transmitindo a palavra. Então, as pessoas dão crédito à palavra, a esse servo de Deus. Foi o que aconteceu aqui com esse homem chamado Sérgio Paulo, né? Mas vamos voltar lá para o início do capítulo, lembrando que aqui é a Antioquia da Síria, que semana que vem vamos ver que ele chega em outra cidade chamada Antioquia, mas que fica em outra região. Até eu vou ficar devendo um mapa desta viagem. Vou até tentar colocar no grupo. Se eu esquecer de colocar no grupo, alguém me cobra. Mas estão em Antioquia da Síria, para o norte de Jerusalém. Na Síria, se vocês sabem onde Síria fica no mapa hoje, é o mesmo lugar. E tem esses irmãos, profetas e mestres, que estão lá adorando a Deus. E não sei exatamente como foi, mas o Espírito Santo disse: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. E diz que a igreja orou, a igreja jejuou e colocou as mãos sobre esses dois. E logo ficamos sabendo qual é a obra, essa obra que esses dois irmãos receberam. Anunciar o evangelho, né? Isso, de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, de levar a palavra para outras pessoas em outros lugares, que às vezes chamamos de missionários, né? Tem uma missão, até a minha Bíblia tem um título no início do capítulo 13, a missão de Barnabé e Saulo. Eu acho também interessante que no versículo 4, eu não sei se todas as Bíblias falam essas palavras, a minha diz: enviados pelo Espírito Santo, saíram. A sua é igual ali, Esther? A Ludmila também fala, enviados pelo Espírito Santo? Isso. Uhum. Isso também me lembra que quando nós estávamos fazendo a nossa primeira aula, falamos que o título desse livro não foi Lucas quem colocou o título foi colocado depois, Atos dos Apóstolos, e naquele dia fizemos uma sugestão que eu já li, não é uma coisa que eu inventei ou eu imaginei,
mas alguns falam, em vez de ser Atos dos Apóstolos, poderia ser Atos do Espírito Santo. Pois tudo que os apóstolos fazem é porque são guiados, enviados, usados, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas então estão fazendo essa viagem, chegaram nessa cidade chamada Salamina, estão pregando a palavra por toda a ilha, que chegaram em Pafos, e é ali que encontraram esse procônsul Sérgio Paulo, e onde também tem esse mágico, que ele aqui tem dois nomes, né? Um nome deve ser tipo hebraico, Bar Jesus, e o outro deve ser grego, Elimas. E aí, claro que o mágico, ele não quer que o procônsul se converte a Cristo. Por que não? O que vocês acham? Ele vai perder a mágica dele, se acreditar em Jesus. Eu creio que ele sendo mágico, que o procônsul vá para ele para conselhos, né, para ajuda com qualquer problema. Ele é a pessoa que resolve as coisas. Wellington? Sim, com certeza ninguém quer perder a posição, né? E se tem outra pessoa que faz uma mágica mais poderosa que ele vai perder a sua posição e seu dinheiro também. É. Tenho olhar e tenho um mapa aqui, se você quer que eu compartilhe. Eu tenho que colocar você como co-host, não é? Deixa eu ver aqui. Eu consigo. Aí você explica. Eu esqueci como fazer, mas vamos ver se eu lembro. Consegui. Então pode ver se você consegue compartilhar. A ver aí. Sim. Oba! Já apareceu. Obrigado. Então, essa seta é sua. Ali, você colocou a seta ali em Antioquia da Síria. Isso. E eles estão fazendo essa linha aí, Salamina e Pafos, que são da ilha de Chipre. E aí termina a nossa história hoje, né? Por enquanto estão ali. Depois é que vão subir e ir para essa região acima, que é hoje a Turquia. Naquela época era chamado de Ásia Menor. E essa é chamada a primeira viagem missionária de Paulo. Obrigado, Wellington. Isso ajuda bastante, né? Então, saíram de Antioquia e foram lá para aquela ilha. Então, Wellington, você mesmo poderia compartilhar esse mapa no grupo, no WhatsApp? Agradeço. Então, onde estamos? Acho que é basicamente isto, né? Que pregaram a palavra e quando o mágico ficou contra, aí foi realizado esse milagre. Outra coisa que eu ia mostrar para vocês, que muita gente pensa que o nome de Paulo, que na realidade Paulo aparece pela primeira vez em Atos, no final do capítulo 7. Ele é Saulo e ele está lá com a morte de Estevão. E muita gente pensa que o nome dele muda em Atos capítulo 9, quando ele se converte ao Senhor e é batizado. Só que em Atos capítulo 9 ele ainda é conhecido como Saulo. Até nós acabamos de ver que aqui no início do capítulo 13 ele ainda é Saulo. Até interessante que os nomes de Barnabé e Saulo aparecem no versículo 2
E também no versículo 7, e é Barnabé e Saulo. Mas depois que Saulo é usado por Deus, Saulo cheio do Espírito Santo, né? Faz com que esse mágico acaba perdendo a visão por um tempo, diz no versículo 9, o quê? Então Saulo, também chamado Paulo, né? Não sei se repararam. Então, do versículo 9 em diante, até o final de Atos, nunca mais ele vai ser conhecido como Saulo. Ele vai ser conhecido como Paulo. E é interessante que, daí em diante, também, quando os nomes são citados, em vez de ser Barnabé e Saulo, vai ser Paulo e Barnabé. Deixa eu ver onde tem. Por exemplo, no capítulo 13, versículo 42. No capítulo 14, versículo 1. É Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Então, é um detalhezinho, mas eu acho interessante que não é no capítulo 9 que o nome de Paulo muda, ou Saulo muda. É aqui no capítulo 13. Sim, Rony? Qual é o significado de nome mudando? Porque ele foi Saulo é judaica, esse nome judaico, e Paulo não é, esse mais grego, mas por quê? Realmente eu não tenho essa resposta. Não sei se a outra Agora, né? pessoa do grupo. Bom, não sei se eu vou ter depois, né? Nós podemos pesquisar, vamos ver se nós vamos encontrar, né, a resposta. Quem procura acha. Às vezes, né? Porque às vezes o que Deus faz, nós não vamos saber, né? Deus também mudou o nome de Abrão para Abraão. Tem vários nomes que Deus mudou, muitas pessoas. E às vezes é mais fácil, né? Por exemplo, Jacó ficou Israel. E Israel já muda o nome, né? Israel, olha, é casa de Deus? Não, não é casa de Deus, não. Eu sei que eu é Deus. Israel, não sei se é povo de Deus. Essa eu vou ter que pesquisar também, mas todos os nomes lá, né? Daniel, Betel, Israel, Daniel, tudo Deus, né? Esse Então foi muito significado, então. Foi muito importante. lá tem um significado, quando é o eu. Mas esse é de Saulo e Paulo, não sei. Mais alguém? Um comentário, uma observação? Estou olhando aqui as perguntas. Aqui uma pergunta, a última pergunta da folha de hoje. Qual deve ser nossa reação quando enfrentamos ou quando encontramos doutrinas erradas e religiões falsas? Fugir. Fugir, tá bem? Uma reação. Quando tem esse direito errado, tem que, Tá bem. pegar o caminho estreito. Wellington? Bom, se depende de nós esclarecer as coisas, podemos dar nossa opinião respeitosamente, né? Mas aí, depois, é a pessoa que acredita ou não. Mas nós temos que expor, porque é o jeito, a maneira de espalhar também a palavra certa. Então, nós vemos na Bíblia várias vezes, não confrontando de uma forma agressiva, mas falando a verdade, como aqui Paulo confrontou esse mágico, ele não permitiu que ele dominasse, e foi usado pelo Espírito Santo para confrontar e mostrar a palavra verdadeira. Então, certamente, nós precisamos de humildade, de coragem e também de conhecimento, né? Porque o conhecimento é fundamental. Como vamos combater uma mentira?
Para combater a mentira, tem que ter a verdade, né? Por isso que temos que estudar. E até as perguntas são boas, que as perguntas fazem com que a gente pesquise ainda mais, né? Por isso que o pessoal fala que mentira tem perna curta, né? É, bom, Pois é, hoje mas a mentira, apesar de ter perna curta, tem muita gente que segue mentiras a vida E toda. anda tem perna curta, mas anda pra caramba, né? Hoje eu deparei com uma pessoa que falava assim que está uma doutrina errada, né? Porque a gente estava conversando, aí ela falou assim, eu agora estou na igreja aqui, não sei o quê. Eu falei assim, que bom que você está aqui perto, mais perto, né? Aí ela, só que lá eles não aceitam o meu batismo, eu tive que me batizar de novo. Aí eu falei assim, mas você achou que o batismo que eles fizeram de novo foi correto? Aí ela, não, é só porque era um pouquinho de água na minha cabeça. Eu falei, e está de acordo com a Bíblia? Aí ela, era para aceitar o outro batismo. Eu sou batizada na Assembleia, por imersão. Falei, pois é, nós estamos precisando de estudar a Bíblia, né? Aí ela, eu falei, na nossa igreja nós fazemos estudo da Bíblia para a gente não ser enganado e não seguir doutrinas falsas. Aí ela ficou meio balançada assim para vir estudar. Ela falou que vai estudar sim. Temos que estudar o que está escrito. Vamos estudar para não aceitar tudo que tem que fazer, né? Alguém Amém. falou que tem que fazer, vamos fazer. E Então, hoje também vamos comemorar o aniversário de uma amiga. 89 anos que ela fez. Aí nós fomos para o Clube dos Portugueses comemorar. que legal. Tá todo mundo brincando, dançando, aí uma amiga de sacanagem falou assim, eu estou filmando para mandar para o seu pastor. Que eu estava dançando com elas, né? Aí eu falei, olha, o pastor não está aqui vendo, não, mas eu tenho um pastor que está enxergando tudo. Tudo que eu faço aqui, ele está vendo. Mas nosso Jesus, ele foi para a festa de casamento, né? De repente estavam dançando lá também, né, Cláudia? Nossa, teve tanto vinho naquela festa, nossa. Vinho que não faltava, né? E da melhor qualidade. Verdade. Muito bem, então... Eu quero dizer uma coisa, me desculpa, porque vocês sabem, mas ainda essa coisa de eles pegam palavra e fazem outra coisa. Eu fico tão triste com essa situação de fazendo falsa mentira sobre a palavra. Está me muito triste, porque também as pessoas eles querem mais sofisticado, querem outra coisa, fazer outra fantasia, realmente não é a palavra. E essa muito, vocês sabem essa história, ela tem essa menina muito triste. Eles não estão vendo o amor de Deus. Nossa, como você disse, fala sobre Jesus. Sempre você vem falando, eu tenho que falar sobre Jesus. Ele tem que ficar no centro. E eu também conheci uma pessoa essa semana, ele estava lá na Escola da Bíblia, está estudando com Antônio César, e eu lembrei de um irmão que lecionava, já falecido, mas ele lecionava numa universidade muito famosa em Los Angeles, na Califórnia, professor de filosofia. E muitos, né, dessas pessoas em universidades acham que sabem tudo, né? Então não precisam de Deus, não precisam de igreja, não precisam de religião. E diz que de vez em quando as pessoas ficavam sabendo que ele era um seguidor de Jesus, chegavam e falavam com ele, né? Mas, você segue Jesus? Ele disse, sim. Você acha que eu deveria seguir quem? Quem você sugere? Tem alguém melhor do que Jesus?
Ela mesma acho que Eu já ouvi Realmente, muitas pessoas falando assim, quer dizer que é só a sua igreja que é a certa? Falei, não, minha igreja não é a certa, não. A Bíblia é certa. É a é, palavra de Deus, não é a minha Jesus que é igreja. o certo, né? É isso. Só que vai salvar a pessoa da sua igreja? Não, não é isso, não. Então, Vamos se Deus permitir, semana que vem vamos estar em Atos 13, versículo 13, e vamos precisar do mapa outra vez para continuar seguindo Paula nesta viagem. E olhando aqui, a minha Bíblia tem um mapa também. Agora que eu vi, depois que ele mostrou ali, eu olhei aqui aham, atrás. muito bom. Então, para estudar Atos, especialmente essa parte do capítulo 13 em diante, é difícil estudar Atos sem mapa. O mapa ajuda bastante. Então, eu vou orar e depois vamos ter nossa oportunidade para pedidos e agradecimentos. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, agradecemos ao Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Agradeço, Pai, porque nessa leitura de hoje vimos a sua mão livrando Pedro da prisão, ajudando com a pregação da palavra, com aquele procônsul. E, Pai, há coisas como nós também falamos hoje que não entendemos, como um irmão chega a ser morto e outro irmão é livrado. Ajude-nos, Pai, que possamos entregar nossas vidas ao Senhor todos os dias, reconhecer que o Senhor está no controle e servir ao Senhor com amor, com alegria, com dedicação e ajudar as pessoas em nossa volta. Que possamos ver que seu caminho é sempre o melhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe. O Senhor tem se mostrado um Pai fiel e ajude-nos, Pai, da nossa parte, que nós também possamos ser fiéis. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu parar aqui.